Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais um Pix Notícias. Veja os destaques desta edição. Política de combate a roubo de fios e cabos metálicos vira lei em Santa Catarina. O objetivo é coibir esta prática que tem causado prejuízos à sociedade catarinense. Câmara de Vereadores de Garopaba acata denúncia e comissão de investigação processante é aberta para investigar possíveis irregularidades na instalação de um portão na Prefeitura de Garopaba. Prefeitura de Paulo Lopes começa obras de asfaltamento do último trecho da rua Acácio Antônio Soares. Via faz ligação com o município de Garopaba e com a BR-101. Empreendedorismo. A artesã de Garopaba transforma materiais descartados, que são devolvidos à natureza, em forma de arte. Ideia de surfista profissional busca no empreendedorismo social a transformação de crianças para além do esporte. O projeto, que envolve o surf, busca transformar o ser humano. Tem o comentário político do jornalista Tiago Pereira, com as principais informações da proximidade das eleições. E ainda, após 18 anos, Cidade Juliana volta a sediar a Tomada de Laguna. Espetáculo teatral conta a história de luta pela liberdade e amor de Anitta e Giuseppe Garibaldi. Um jornal com muito conteúdo relevante para você se manter bem informado. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. As obras do Pronto Atendimento de Garopaba estão com 70% dos trabalhos concluídos. De acordo com a gestão municipal, não será possível concluir este ano e a previsão é que a obra seja entregue no início do próximo ano. As obras do Pronto Atendimento já se arrastam há quase uma década. Paralisada por problemas burocráticos e até mesmo a desistência das construtoras, a obra foi retomada em maio de 2021 e está em ritmo avançado. Com a instalação da fiação elétrica finalizada, os trabalhos agora seguem na fase de acabamento e colocação de equipamentos. De acordo com o Executivo Municipal, 70% da obra está concluída. A previsão é que até o início do primeiro semestre do ano que vem, os trabalhos estejam concluídos. A gente já arrumou toda a parte burocrática que tinha, todos os entraves desta obra, conseguimos fazer uma licitação e hoje nós temos uma obra com 70% dela praticamente concluída. A gente está trabalhando dia a dia para entregar o quanto antes, né? Segundo o nosso serviço de engenharia, é uma obra para ser entregue no primeiro semestre de 2023, na qual nós estamos trabalhando forte para entregar nessas datas. Além do atendimento 24 horas, com atendimento de urgência e emergência, o local contará ainda com salas de ultrassonografia, radiologia, eletrocardiograma, consultório odontológico, ginecológico, 9 leitos temporários, sendo eles 3 masculinos, 3 femininos e 3 pediátricos, e um leito de quarentena. E ainda contará com espaço para o SAMU. Hoje você já tem a Policlínica, né, que é um serviço hoje que trabalha 24 horas com 3 médicos, mas o que muda com o nosso pronto atendimento é uma nova estrutura, um novo momento, né? São equipamentos novos, uma nova estrutura, novos médicos, que vai trazer, a ideia do governo é trazer uma qualidade melhor no atendimento. Inicialmente, o projeto previa a entrega de uma UPA, mas o município optou em alterar e transformou o projeto em pronto atendimento 24 horas. A mudança passou a responsabilidade da obra para o município. Quando a gente assumiu o nosso governo, nós conseguimos que quase 2 milhões de reais de investimento federal não fosse devolvido.
Depois disso, com o empenho tanto meu, do Guto e de alguns vereadores, nós conseguimos algumas emendas que nos ajudam aqui no custeio, mas o maior recurso desta obra é de recurso próprio. Essa obra hoje já passa mais de 6 milhões de reais. O Garopaba Pronto Atendimento 24 horas, ele traz uma modernização e uma melhoria de atendimento. Como eu te falei, com novos equipamentos e com uma melhora significativa. Aqui o paciente pode ficar até 72 horas para ser transferido com segurança. Quanto ao prédio da Policlínica, a previsão é que assim que as obras do pronto atendimento sejam concluídas, o espaço seja liberado para outros projetos do Executivo. A Policlínica é um prédio sucateado, né? Se chover muito, entra água dentro dela. Então, a Policlínica nós temos outros projetos, até na área da saúde, né? Que a gente pretende investir assim que a gente entregar esse pronto atendimento. Santa Catarina cria a Lei de Política Estadual de Prevenção e Combate a Furtos e Roubo de Cabos. Esse delito tem causado prejuízos em várias cidades catarinenses. Foi sancionada pelo governo do estado a lei que cria a Política Estadual de Prevenção e Combate a Furtos, roubos de cabos, fios metálicos, fibras ópticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão e placas metálicas. O objetivo é coibir esta prática que tem causado prejuízos em várias cidades catarinenses. O cobre e o alumínio são metais extremamente valorizados e utilizados nas fiações de luz e telefonia. Dessa forma, estão mais expostos a furtos, que, por consequência, refletem apagões de energia e aumentam a insegurança pública, potencializando a ocorrência de crimes mais graves. A lei foi sancionada com veto aos artigos que determinam: artigo 4º, obrigatoriedade das empresas atualizarem cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Artigo 6º e 11º, a atribuição da função da Polícia Militar na fiscalização para o cumprimento da lei. Artigo 5º, a obrigatoriedade de nota fiscal eletrônica ou nota fiscal avulsa a cada operação de transporte, venda, compra, doação ou permuta desses materiais. Artigo 9º, cancelamento no cadastro de contribuintes de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes interestadual e de comunicação do estabelecimento que descumprir a lei. Na justificativa para os vetos, o Executivo argumenta que esses artigos são inconstitucionais ou não atendem ao interesse público. Agora, os vetos voltam para a Assembleia Legislativa para análise dos deputados estaduais, que vão decidir pela manutenção ou derrubada. A partir da sanção da nova lei, o Estado deverá formular diretrizes que possibilitem o aumento efetivo de fiscalização das pessoas físicas ou jurídicas que comercializam materiais dessa espécie, além de exigir que comerciantes dessa natureza comprovem a origem dos produtos. A lei já está em vigor a partir da sanção. Quanto vale seus dados pessoais para obter um desconto? Conheça a Lei Geral de Proteção de Dados e seu direito à privacidade. A nova lei impacta também nas eleições deste ano. Desde agosto de 2020, a população brasileira conta com uma nova lei válida em todo o território nacional. É a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Mas afinal, quais são os dados que ela quer proteger? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata de dados pessoais, que nada mais é toda e qualquer informação que a gente consegue identificar uma pessoa. A importância dessa lei a gente pode ter duas vertentes. Para os cidadãos, é muito importante essa proteção da privacidade, da proteção deles e a gente saber o que estão fazendo com os nossos dados pessoais. Tem muitas empresas que tratam muitos dados desnecessários, que é um ponto que a LGPD traz também. Ela é uma lei que ela reforça direitos que estão previstos na Constituição. Então, desde 88, a gente tem legislação já prevendo, né, por exemplo, o direito à privacidade, e ela traz uma série de novos direitos para o indivíduo. Então, alguns direitos que, inclusive, já estavam previstos no Marco Civil da Internet, desde 2014, também direitos previstos no Código Civil, né, de 2002. Então, assim, são leis que são aspectos, são direitos, enquanto nós titulares, que foram reforçados e que agora a gente tem direitos como acesso à informação e um caminho, né, de como que a gente exerce esse direito. Camila é diretora estratégica em uma empresa de consultoria.
E a especialista em privacidade e proteção de dados, Priscila, é bacharel em Direito e especialista em Direito Digital. Ambas reforçam a importância da nova lei, que deixou mais claro que são as pessoas físicas e não as empresas que são donas dos dados pessoais de cada um. Eu acho que o principal da LGPD está no caput mesmo, na explicação inicial dessa legislação, que é a autodeterminação informativa, que é eu, enquanto indivíduo, que decido como que vai ser realizado esse tratamento. Eu tenho o direito agora de questionar, eu tenho o direito de decidir como vai acontecer esse tratamento desse dado. O que a gente via, né, até então, até por causa da transformação digital, é que parecia que os dados eram das empresas. Sim. E, na verdade, a gente está falando de seres humanos, né? Então, o dado, na verdade, é do indivíduo, então cabe a ele decidir se esse dado é ou não, né, importante para aquela relação. A gente, culturalmente, não tem essa cultura de privacidade, de entender onde os nossos dados estão. Por exemplo, muitas vezes a gente vende os nossos dados nas farmácias para ter um desconto de 20 centavos. Ah, vamos fazer um cadastro e eu te dou um desconto. Os seus dados valem 20 centavos? Esse é o meu questionamento, porque para a empresa vale muito. Tem até um jargão que se fala que os dados pessoais é um novo petróleo. Em época de eleições, a Lei Geral de Proteção de Dados ganha ainda mais importância. Com a coleta de dados, é possível entender hábitos, interesses e opiniões do eleitorado e fazer com que as propostas dos candidatos sejam direcionadas para o público que ele deseja atingir. Mas existem limites quanto à utilização dessas informações. Antigamente, os partidos políticos eles coletavam informações sobre os eleitores e simplesmente nunca mais apagavam aquela informação. Você, uma vez que recebia uma campanha de um político, o partido continuava te mandando todos os, né, a cada 4 anos ali, ou a cada 2 anos, enfim, algum tipo de publicidade acerca dos novos políticos que tinham se candidatado por meio daquele partido. E agora não pode mais. É uma restrição da própria legislação. Então, não pode mais manter por tanto tempo essa informação. Não é para sempre, né? Teoricamente, não pode receber WhatsApp. Porque, assim, como é que eles receberam os nossos dados? Fui eu que permiti? Porque hoje a gente tem esse poder de permitir ou não que falem com a gente. A gente pode pedir para não ser incomodado, perguntar como esse dado chegou até esse político ou esse grupo, né? Porque normalmente não é o político em si que encaminha, mas, né, a comitiva dele, pedir para que esses dados sejam apagados. Então, assim, tem alguns métodos que a gente pode ser. E um método que é muito baseado na LGPD é pedir para falar com o encarregado de dados pessoais. O encarregado de dados pessoais nada mais é que o responsável por privacidade e proteção de dados dentro de qualquer empresa ou instituição. A lei de conscientização de aproxia da fala na infância já faz parte do calendário catarinense. Conheça os sintomas que afetam as crianças com essa condição. Foi sancionada em Santa Catarina a lei que institui o Dia Estadual de Conscientização de Apraxia de Fala na Infância, que será comemorado anualmente no dia 14 de maio em todo o estado. O objetivo da data alusiva é incentivar a conscientização da população sobre a condição que afeta, em média, 2 a cada 1.000 crianças no Brasil. A apraxia da fala na infância, conhecida também como AF, é uma condição que altera o planejamento motor da fala. As crianças com essa condição têm dificuldade de planejamento de movimentos e reprodução de sons. Segundo especialistas, crianças com a condição podem apresentar comportamentos muito semelhantes a outros quadros clínicos, e sendo assim, possível de ser confundida com outras alterações de linguagem, ou até mesmo com crianças que se enquadram no transtorno do espectro autista. Entre os sintomas da apraxia de fala na infância estão: demora para falar as primeiras palavras, dificuldade para as letras, tanto as vogais quanto as consoantes, quietude e pouca comunicação, fala de difícil compreensão, erros para pronunciar as palavras, principalmente as de maior complexidade silábica, instabilidade na fala, fala monótona, dificuldade para movimentar a língua adequadamente para falar as palavras,
dificuldade para realizar outras atividades como se alimentar e se vestir. Segundo a Associação Americana de Fala e Audição, quando a criança, a partir de 3 anos de idade, não é diagnosticada corretamente por especialistas, ela pode sofrer impactos negativos nas esferas intelectual, social e emocional. Os tratamentos da apraxia da fala na infância requerem um investimento em atendimentos terapêuticos individuais, em que os processos e resultados são obtidos ao longo prazo. E agora, vamos conhecer a história de uma artesã que decidiu largar o emprego formal para empreender. Ela recolhe materiais que seriam descartados e devolve para a natureza em forma de arte. Na Praia do Siriú, no Paralelo 28 Sul, nas dunas, na Praia da Vigia, em algum lugar de Garopaba você deve ter visto alguma dessas placas simpáticas. Trazendo informação, poesia e frases inspiradoras, muitas destas espalhadas pela cidade são produzidas pela artesã Cris Santos. Mãe, mulher e empreendedora, há 5 anos ela criou a marca. No início o projeto servia para complementar a renda, mas ela decidiu ir mais longe, largou a profissão de pedagoga e tomou coragem para seguir trabalhando apenas com as plaquinhas. E aí o que aconteceu? Quando chegou em 2020, eu senti que estava na hora de mudar de ciclo, sabe? Eu já não estava mais contente com o que eu estava fazendo. E estava assim, me trazendo um retorno muito bom, era muito gratificante o reconhecimento do trabalho, sabe? E poder trabalhar em casa. E aí foi onde eu tomei a decisão, eu pedi exoneração e resolvi me dedicar só às placas. E até fiquei um pouco assustada, porque entrou a pandemia ali em março, eu achei, agora que eu resolvi ser autônoma, o país está um caos, né? O mundo está um caos. Mas aí foi indo e até hoje continua fluindo. As redes sociais ajudam na divulgação do trabalho. Só no Instagram são mais de 107 mil seguidores. Na rede ela compartilha o processo de produção das placas, a natureza que inspira seu trabalho e também o resultado final. Parece muita coisa para administrar, mas com bom humor, ela fala sobre as integrantes da equipe. Eu que faço todos os processos, inclusive administrar as redes sociais. E aí, claro, eu tenho que me colocar um limite, né? Porque senão eu não produzo. Aí, alguns horários durante o dia eu vou respondendo esses clientes. Além das cores vibrantes e das frases positivas, os clientes são atraídos também pela função social que a marca exerce. Restos de madeiras que poderiam ter o descarte incorreto são reaproveitados pela artesã. Eu trabalho com reciclagem, então eu faço coleta das sobras de madeira tratada. Vou em obras, nas madeireiras, e aí eu que faço desde lá do início, desde a coleta dessa madeira, eu que serro, lixo, pinto, administro as redes sociais, participo de feira e ainda sobra um tempinho para dormir de vez em quando. Os clientes utilizam a placa para dar mais cor e vida para os ambientes. A artesã recebe encomendas de diversas regiões do Brasil e também de fora do país. Mas lembra que a popularidade começou durante as feiras de artesanato em Garopaba. Primeiro o pessoal daqui, e assim, como eu participo nas exposições no centro da cidade, e a gente tá numa cidade turística, vem gente do Brasil inteiro, do mundo, né? E aí isso também repercutiu bastante, porque daí a pessoa vinha, comprava um trabalho, o Instagram estava atrás. Vou te seguir. Daí ela ia lá, eu postava uma coisa, compartilhava, e assim foi espalhando, né? Cris conta que chega a trabalhar cerca de 12 horas por dia, o que não é um incômodo. Como faz o que gosta, se sente realizada. Ela entende que a originalidade do trabalho que desenvolve também contribui para as vendas, que não são poucas. Para esse ano, as encomendas estão esgotadas. E aí o que acontece é que eu não dou conta da demanda, porque já tenho agenda, né, até o final de dezembro para encomendas e tem um ciclo de pronta entrega também, que eu participo das exposições na cidade, então sempre tem a pronta entrega, mas eu não dou conta dessa demanda. Às vezes eu quero essa, daí vai ficar para 2023. Mas a maioria dessas encomendas que eu tenho até dezembro foi desses clientes que viram, eu quero essa, e aí eu vou lá e faço. E claro que daí uma nunca fica igual a outra, eu deixo isso bem claro, né? Que é um trabalho 100% manual e nunca vai ter um igual ao outro. Posso repetir a frase, mas sempre vai mudar o fundo, vai mudar a letra, um detalhe. Cada peça é uma peça. Moradora do Siriú, o que não falta para a artesã é inspiração para produzir.
Rodeada pela natureza, da sacada de casa, onde também se localiza o ateliê, ela vê o sol nascer e as baleias no mar. Sente a energia das dunas e da lagoa que ficam próximas ao local. Tem frases que eu uso desde lá do início, que são frases que as pessoas gostam muito, então eu estou sempre repetindo de impacto. Então eu estou sempre repetindo, geralmente naquele ciclo ali daquelas frases, mas sempre com uma arte diferente. E, assim, algumas coisas, eu que leio algumas páginas, assim, que eu gosto bastante de mensagem, de frases, de poesia, letras de música, e aí eu acabo usando isso. E algumas coisas eu invento, tipo, me inspirei numa coisa, a partir dali eu criei outra, e aí saiu uma frase. E assim, como eu te falei, é muito gratificante saber, assim, que a pessoa tá lá no outro estado, né, do outro lado, tá chegando aquele trabalho para ela e aquilo vai trazer uma energia, sabe, a cor, a mensagem positiva, é uma positividade, né? E saber que foi feito por mim, pelas minhas mãos, né? Para agendar uma visita ao ateliê, é só contactar direto no Instagram. As placas podem ser personalizadas por quem faz a encomenda. Cris não faz muitos planos para o futuro da marca, mas entende que o sucesso está em fazer o que gosta. Para mim é sempre um dia de cada vez. Quando eu estou aqui, eu estou focada naquele cliente, naquele trabalho, e aí aquela alegria de quando ele recebe, ele me dá aquele retorno. Então eu não estou pensando, não sei se daqui, sei lá, um ano eu vou continuar na Bambutiá. Hoje eu estou nesse momento, né? Esse é o meu momento. Não sei o que vai ser depois, assim. E tu tá bem realizada? Muito. É muito gratificante, porque, como eu te falei, eu tenho outras atividades, né? Mas no momento é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar aqui no meu cantinho, produzindo. É o que eu gosto de fazer. A criação de delegacias especializadas na defesa contra maus tratos a animais domésticos permite punir esse tipo de crime de forma rápida e eficiente em Santa Catarina. Já está em vigor em Santa Catarina a lei que autoriza o Estado a instituir delegacias de defesa contra maus tratos a animais domésticos. Conforme o texto da matéria de origem parlamentar, fica estabelecido que as delegacias serão implantadas em estruturas físicas e funcionais já existentes na Secretaria de Estado da Segurança Pública. O objetivo é combater e punir esse tipo de crime de forma rápida e eficiente, por meio de serviço público especializado no tema. Hoje, no Estado, o combate a maus tratos a animais domésticos fica por conta de delegacias militares e de entidades civis voluntárias em defesa dos animais. O município de Paulo Lopes iniciou as obras de pavimentação do último trecho da rua Cássio Antônio Soares. A estrada, que faz ligação com o município de Garopaba, tem ligação com a BR-101 e com a Praia da Gamboa. As obras de pavimentação estão em ritmo avançado. A empresa contratada trabalha na remoção de rochas e nos serviços de terraplanagem. Com a pavimentação asfáltica, o trecho de pouco mais de 1,5 km conclui toda a pavimentação do acesso norte de Garopaba. A via liga os municípios de Garopaba e Paulo Lopes, além de dar acesso aos bairros Siriú e Gamboa. Com as melhorias no trecho, a Prefeitura de Paulo Lopes planeja ainda a construção de um mirante com vista para a Lagoa do Coração e para as praias da Gamboa e Guarda do Imbaú. Portadores de malformações congênitas já estão amparados por lei no estado de Santa Catarina e suas garantias sociais. O Diário Oficial do Estado publicou a sanção da lei de origem parlamentar que equipara os portadores de fissura lábio-palatina ou anomalias crânio-faciais ao das pessoas com deficiências. Assim, os portadores dessas malformações congênitas passam a ter os mesmos benefícios sociais e garantias de acesso ao mercado de trabalho. Da mesma forma, outra lei de origem parlamentar sancionada pelo Poder Executivo inclui as pessoas com mielomeningocelo nessa mesma legislação protetiva, também conhecida como espinha bífida. A doença é caracterizada pelo subdesenvolvimento do tubo neural, que desencadeia várias sequelas. As três principais são hidrocefalia, graus variáveis de paralisia e disfunção vesical intestinal, com cada uma podendo acometer diferentes áreas do desenvolvimento do indivíduo. O Dia Mundial do Doador de Medula Óssea é comemorado neste mês de setembro. A data reforça a necessidade de doadores voluntários. No terceiro sábado do mês de setembro, se comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea.
A data reforça a importância do ato de doar e a urgência dos pacientes que aguardam na fila de espera por um transplante. Para se ter uma ideia, apenas 25% dessas pessoas encontram o doador ideal na própria família. O restante depende de parentes parcialmente compatíveis ou de doadores voluntários. A medula óssea é encontrada no interior dos ossos e contém as células-tronco que produzem os componentes do sangue. Por isso, o transplante desse material pode beneficiar pacientes com cerca de 80 doenças diferentes. Muitos pacientes que têm leucemia, linfomas, e existem outras doenças também, mas a maioria dos casos são leucemias ou linfomas que exigem que o paciente, que tenha necessidade do paciente receber uma nova medula, fazer esse transplante então de medula óssea. Para ser um doador, é preciso ter 18 e 34 anos, estar em bom estado de saúde e não apresentar doenças infecciosas hematológicas, autoimunes ou oncológicas. Ele faz esse cadastro, coleta só 5 ml de sangue. Desses 5 ml vai ser feito um exame de compatibilidade, genética. Havendo compatibilidade entre esse doador e um paciente que espera pelo transplante, vai ser feito o contato com esse doador para que ele volte, retorne ao hemocentro, faça novos exames e passe por uma avaliação médica para saber se ele ainda quer ser o doador, se ele pode ser o doador em potencial desse paciente que aguarda pelo transplante. Quanto mais voluntários fizerem o cadastro, melhores são as chances de um paciente encontrar um doador compatível. Hoje, a probabilidade de se encontrar no Brasil uma medula óssea compatível com a de outra pessoa que não é da mesma família é de 1 em 100 mil. E o número é ainda maior se tiver que procurar no exterior. É importante que a gente tenha um número expressivo, que quanto mais pessoas dentro do banco, porque as pessoas também elas acabam envelhecendo e vão saindo do banco, então a gente precisa renovar também esse banco. O Brasil hoje é o 3º maior banco do mundo de doadores voluntários e a gente precisa estar sempre renovando esse banco. A ideia de um surfista profissional virou realidade em Garopaba. O projeto busca no empreendedorismo social a transformação de crianças para além do esporte. A iniciativa, que envolve o surf, busca transformar o ser humano. O município de Garopaba é reconhecido como a capital catarinense do surf. Em uma cidade rodeada por belas praias e ótimas ondas, muitos que vivem aqui se sentem confortáveis quando estão perto do mar. Como é o caso dessa galerinha, voltando para casa depois de uma tarde de surf na Praia Central. Eles fazem parte de um projeto chamado Ser Humano Surf. A iniciativa que visa contribuir na formação de seres humanos melhores. Também desperta na imaginação da criançada a vontade de ser um campeão. Todo mundo quer ser um Medina, um Toledo, um Ítalo Ferreira, tem esse sonho e a gente tem que ensinar aí, tentar passar essa mensagem, instruir eles, que para seguir o melhor caminho possível, e sempre tentando dar o melhor, sempre tentando se esforçar e com muita dedicação, que o surf não é um esporte muito fácil de aprender. Ele demanda muita energia, muita dedicação e isso a gente tenta passar isso também para eles, que na vida é a mesma coisa, assim, a gente nem tudo vem fácil para a gente, então a gente tem que batalhar bastante para conquistar as coisas e para poder surfar as ondas, poder pegar as ondas, a gente também tem que remar bastante. O projeto começou em 2019, com o interesse de um surfista profissional em devolver para a sociedade tudo que o surf proporcionou para ele. A iniciativa cresceu e hoje são mais de 60 alunos com atividades nas áreas de artes, educação, saúde e cidadania. O idealizador é Yuri Gonçalves, que conseguiu reunir uma equipe capacitada para a realização de um sonho. Eu tive acesso a muitas coisas boas desde pequeno. Meu pai teve uma visão teve a visão que o esporte sempre salva e muda a vida das pessoas, E a partir daí eu trilhei um caminho dentro do surf, que eu pude viajar ao mundo, conhecer muitas pessoas, culturas e coisas boas. E eu sou de São Paulo e Garopaba me acolheu fazem 25 anos atrás, estudei aqui, tenho muitos amigos nativos, tudo mais. E eu sempre senti que o surf podia mudar a vida de muita gente, além de que o surf ele não é só um esporte, ele é um estilo de vida. E dentro dele tem diversas vertentes que nós víamos que essas crianças poderiam estar aproveitando. E a partir disso, junto com a Cali e com o Cípio, nós
pensamos numa forma que nós pudéssemos passar adiante isso e criamos o Ser Humano Surf. Nós iniciamos entendendo também a demanda da comunidade, né? Fomos adaptando as nossas atividades à realidade, né? Que a comunidade aqui nos expressava. Hoje, nós atendemos 60 crianças em 4 contraturnos escolares. Inclusive, eles estão agora aqui tendo aula de arte, inglês, dança. Hoje é quinta-feira, é dia dessas 3 atividades. E uma novidade também desse ano é a inclusão. Hoje nós contamos com 6 crianças autistas diagnosticadas, onde nós realizamos todo um treinamento com a nossa equipe também para aprender, né, a entregar esse serviço da forma mais qualificada possível. Em abril deste ano, o projeto inaugurou uma sede no centro de Garopaba, possibilitando que, além de aulas de surf, outras modalidades de esporte, arte e cultura sejam ofertadas, como capoeira, jiu-jitsu, ginástica, aula de inglês, espanhol, dança, yoga, artes e produção audiovisual. Muitos cursos aqui, nós temos 10 cursos abertos. E esses cursos, muitos são facilitados por pais das crianças ou familiares, como contrapartida para que o seu filho esteja aqui, né? Então, eu tenho uma mãe argentina, ela dá aula de espanhol. Tem uma mãe que é professora de ginástica natural, ela dá aula para a comunidade gratuitamente. Yoga Kids, nós temos yoga para criança, também é uma mãe do projeto que dá. Então nós acabamos sendo ponte para que outros projetos ou outras iniciativas ou outros voluntários possam estar realizando aqui. Nós temos também o Karatê, que é com o professor Daniel da Three Taps, também realiza a ação social da academia, é aqui no projeto. Então é muito legal assim essa ponte mesmo que a gente realiza, né? Porque às vezes as empresas e as pessoas têm intenção de realizar algo, mas às vezes não encontram esse campo para estar atuando. Eu hoje sou prof voluntária, né, de inglês, eu sou a teacher deles e eu nunca tinha dado aula e eu acho muito valioso, assim, porque eles conseguem ver no rostinho deles que aumenta a autoestima, a qualidade de vida deles e eles saberem que se puderem ser um profissional de surf, um profissional de skate ou de algum esporte, eles vão ter a bagagem do inglês para poder se comunicar num país, né, no exterior. Então hoje eles já começam a aprender um pouquinho mais que é valioso a questão de ter uma segunda língua, né, porque antes eles acham um desconforto, porque é uma língua que não é língua mãe. Depois eles começam a aprender que o inglês pode ser levado para a vida, pode ser levado para a carreira, para a vida profissional deles no futuro. Então é legal ver também a questão de eles aumentarem a autoestima, de saber uma palavrinha nova, de conseguir aprender alguma coisa diferente, já muda o comportamento e é bem valioso fazer parte disso. Tá vendo essa menininha aí na foto? Essa é a Maria, na primeira ação realizada pelo Ser Humano Surf, há quase 3 anos atrás. Data que ficou marcada na memória dela, pois foi o dia que descobriu o amor pelo esporte e o projeto vem desenvolvendo outras habilidades. O inglês ele me ajuda bastante, na dança também e nas aulas de surf. Porque quando eu não tenho quase nada para fazer em casa, é bom aqui para me distrair e para me aprender. Daquela foto ali, tu lembra daquele primeiro dia? Lembro. E como é que foi? Foi legal, eu consegui ficar de pé pelo menos no primeiro dia. Tem primeiro dia? Uhum. E aí tu disse, não, eu sou surfista mesmo. É. Fiquei bem legal, fui para casa muito feliz. Os mais de 60 alunos atendidos pelo projeto têm entre 3 e 16 anos de idade. Uma lista de espera com outras 100 crianças aguarda uma vaga para receber o trabalho desenvolvidos pelos profissionais e voluntários. Os nativos de Garopaba, principalmente do centro histórico, têm prioridade. Então, né, apesar da gente ter essa limitação de número, assim, a gente sempre acaba fazendo encaixes dessas crianças, porque a gente entende que esse acesso a atividades, né, a essa maior intimidade com o mar, com atividades na água, né, ela é muito benéfica para os habitantes aqui, os primeiros habitantes de Garopaba, né? Ter essa relação saudável com o mar. Muitos filhos de pescadores, né? Que acabam, às vezes, crescendo com uma crença, né? Essa rixa do pescador e do surfista. Então, a gente quer, assim, essa união, né? Um dos nossos pilares, né?
amor, união e comunidade, né? Então a união de surfistas, pescadores, professores, pessoas da comunidade no geral. O esporte melhora a saúde física e o desenvolvimento da coordenação motora. A prática dessas atividades colaboram para que os alunos ampliem o conhecimento que têm do próprio corpo. Para isso, o projeto desenvolve outras aulas diferenciadas, além do acompanhamento psicológico. Em sala de aula, mais do que a coisa verbal de falar sobre isso, é fazer eles experimentarem isso através das vivências. Então, para isso que existem, né, inúmeras atividades e técnicas, podendo falar mais assim das artes cênicas, né, do teatro, que é a minha formação original. Os jogos teatrais, né, que são jogos dramáticos, ali a gente pode vivenciar uma série de habilidades e se conhecer mais, se perceber mais sensivelmente, né, soltar, deixar ser, brincar de ser personagens e ao mesmo tempo também lidar com as nossas habilidades e com as nossas dificuldades, ou eu diria desafios. Muitas vezes tu tem um desafio, tu não fala tão alto, tu fala mais baixo, e daí a partir da atividade tu começa a se ver querendo falar mais, projetar tua voz, né, articular melhor as palavras, ou mesmo o corpo expressando um personagem, criando alguma figura. A partir do desenho também, né? A habilidade do desenho ela é uma habilidade construída. Você pode nascer com muita facilidade e afinidade com o desenho, mas se você exercitar o desenho, você desenvolve essa habilidade. Eu trabalho com a metodologia de uma aula mais de dança mesmo, então trabalhando bastante a movimentação do corpo deles, expressão, tudo, mas sempre com uma mensagem de trazer eles para o lado do bem, né, trazer eles para o lado das coisas boas e fazer que eles sejam seres humanos melhores, né, que cuidem das coisas, cuidem da natureza, cuidem dos amigos, das outras pessoas, sejam simpáticos sempre, o máximo possível. A gente sempre tenta passar essa mensagem assim de humanidade, assim. A importância, né, é poder cuidar, né, da mente dessas crianças, né, e acompanhamento principalmente familiar. Entre a saúde mental aí, eu acredito que é um conjunto, não é só, né, o corpo, mas sim a mente, a gente poder fazer um trabalho em conjunto com eles, né. Então a ideia é a gente poder trabalhar desde pequenininho, né, até a gente poder evoluindo aí na infância, adolescência, enfim, né, e abrir um pouco esse espaço para a família. É buscando facilitar o acesso às atividades que promovem o bem-estar, a integração e exercitem o senso artístico e cultural que o projeto dedica-se a melhorar os seres humanos. A gente tenta sempre passar essas lições que a gente pode aprender através do esporte e no caso aqui através do surf, e a gente passa essa mensagem para eles, né? Lições de humildade, de respeito, de cumplicidade, de respeito ao mar também. Né, e todas essas questões a gente tenta ensinar através das aulas. Nós costumamos dizer que o ser humano vem antes do surf, então nós trabalhamos muito em cima da cidadania, através da educação, através da cultura, da arte e do esporte. Né? Então, antes de achar um novo atleta, um novo campeão mundial, nós tentamos passar a nossa experiência para que se formem mais seres humanos bons, pensantes, para que forme uma sociedade melhor. Após 18 anos, a cidade juliana voltou a sediar a Tomada de Laguna. O espetáculo teatral conta com a história de luta pela liberdade e amor de Anitta e Giuseppe Garibaldi. Foram 4 dias de muita emoção e o público se encantou com as apresentações que ocorreram ao ar livre, às margens da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos. O trineto de Anitta veio da Itália para prestigiar o evento. A Tomada de Laguna voltou a ser apresentada após 18 anos. O espetáculo teatral conta a história de luta por liberdade e amor entre Anitta e Giuseppe Garibaldi. A trama ocorreu assim como as primeiras edições, ao ar livre, ao lado do mercado público, no centro histórico. Uma retomada da Tomada de Laguna, por isso ela tem uma importância enorme, com a esperança de que ela se consolide
como um evento a ser integrado no calendário de eventos não de Laguna, mas do Brasil, de Santa Catarina, né? Um calendário de eventos turísticos que valoriza não só a nossa história, não só a nossa cultura, mas principalmente que valoriza a Anitta, essa brasileira que os brasileiros ainda não conhecem direito e única mulher no mundo que conseguiu ser heroína em 2 continentes. Pegou em armas para lutar por 4 repúblicas e nós catarinenses temos obrigação de reverenciar e valorizar a memória de Anitta. Cadorim é o autor do texto do espetáculo. O historiador reforça o compromisso com os fatos históricos durante a interpretação. Inclusive, o espetáculo teve a réplica do barco Seival, utilizado por Garibaldi em batalhas. E contou também com a ilustre visita, na cidade de Laguna, do trineto de Anitta, Francesco Garibaldi. Esse evento, ele procura ser o mais fiel possível à história. A tomada de Laguna é apenas um episódio épico na vida do Garibaldi e da Anitta. Mas o que nós vamos contar na representação teatral é a vida de Anitta. E no momento também que ele conhece a Anitta, né, os dois passam a conviver junto. Vamos narrar o estado de pobreza que ela vivia com a mãe e com os irmãos, as suas lutas, a sua morte, o seu encontro com Garibaldi. Vai ter romance e tenho certeza muita gente vai chorar, mas muita gente vai vibrar também de alegria. A vinda do barco Seival, da réplica, e a chegada do bisneto de Anitta aqui, o tataraneto, melhor dizendo, são instrumentos importantíssimos para a consolidação e valorização da representação da história que nós vamos fazer. Sì, io sono molto ansioso di vedere questo spettacolo perché ho sentito parlare e penso che sia una cosa molto importante e grande per me. Tramandare la memoria di Anitta, la storia, quello che ha fatto è per me una cosa importantissima. Lizzy representou Anitta, assim como fez na primeira edição em 1999 e na última, realizada em 2004. Na representação da vida desta heroína, foi contada desde a difícil infância, passando por quando conhece e se apaixona por Garibaldi e até o fim, com a morte dela. Minha trajetória como atriz, ela se desenvolveu à medida em que eu ia conhecendo a Anitta Garibaldi, né? Porque de toda a minha carreira, esse é o 8º trabalho, então eu cresci com a Anitta, eu amadureci com a Anitta e por incrível que pareça, apesar de ter 18 anos de experiência nesse papel, cada vez é um desafio novo, porque ora eu interpreto a Anitta aos 14, ora aos 18, ora aos 24 e agora com 27 anos, né, quando ela morre na Itália. Então, apesar de ser a mesma personagem, é sempre um desafio novo, isso é impressionante. Werner representou Garibaldi e apesar de toda a experiência, eventos desse porte sempre causam um friozinho na barriga. Esse espetáculo eu fiz em 2003, 2004, fazendo o mesmo personagem, o Garibaldi, e ele foi muito emocionante naquela época, foi muito legal de fazer naquela época, e agora, pelos ensaios que a gente está fazendo, eu estou fazendo de novo com a Lizzy, um espetáculo grandioso, é um pouco redundante dizer que é um espetáculo espetacular, mas ele é espetacular mesmo, e isso sempre emociona os atores, né? A gente faz emocionado, isso é uma coisa muito legal. O público presente pôde assistir uma retratação muito realista de como foi as lutas mais importantes do sul do país até a criação da República Juliana em 1839. E olha que nem mesmo a chuva atrapalhou o espetáculo. Tão realista que uma das cenas pegou todos de surpresa. Durante as lutas, um dos imperiais foi laçado pelo pescoço. Mas não passou de um susto. Os 1.800 ingressos para a primeira noite foram trocados por 1 quilo de alimento mais um óleo de soja, que serão doados. A retomada do espetáculo contou com a participação na plateia de quem já viu a apresentação há quase 2 décadas atrás e também de quem pôde presenciar pela primeira vez. Bem melhor que antes. Por quê? Porque é
muita saudade dessa tomada. A tomada foi muito legal mesmo. Representa tudo, né? Uma cidade histórica, tombada, né? Então isso aí quer dizer que, meu Deus do céu, é um espetáculo maravilhoso. Então, a gente passou que é importante a gente vir assistir o espetáculo porque conta a nossa história, né? A história tanto de Laguna como faz parte da história de Santa Catarina. Então, contamos para eles, tem cavalaria, tem duelo de espadas, tem heróis, então eles estão todos empolgados, cheios de expectativa para viver o espetáculo. O que tu tá esperando mais? São os cavalos, são os tiros de canhão, o barco? Ó, o que eu tô esperando é aqueles buracos ali, ó. Buracos? Que buracos? O que é aquilo lá? Canhão. É um canhão. Canhão? É. Sim, e teve bastante tiro de canhão, como a Dilton queria. Os alunos da PAI também ficaram ansiosos para a apresentação durante a semana. A Maria da Glória levou a filha para acompanhar junto dos colegas. Está bem ansiosa para a apresentação, ela já veio em outras, mas ela adora o teatro ao ar livre. E para eles é bom aprender, né, a conviver, é muito bom. Nossa, ficamos todos, né, muito empolgados, os alunos muito ansiosos e relembrando os antigos espetáculos, colocamos vídeos do YouTube para explicar para eles o que a gente vinha fazer aqui, o que eles iriam encontrar aqui, qual o motivo, né, dessa peça, desse espetáculo ao ar livre, para prepará-los também para esse momento, o que eles vão esperar, né, o que vai esperar por eles aqui. Enfim, foi assim a gente ficar trabalhando em cima disso e agora depois vai ser mais ainda. Além de ser um grande evento cultural, o espetáculo traz para a cidade um grande retorno financeiro. Para nós, o turismo, todo o movimento cultural, né, ele traz para nós vários resultados. Nesse caso específico, 4 noites de eventos, o trade turístico movimentado, hospedagem, parte de gastronomia, artesanato, o comércio de modo geral, então de 6, 7 milhões de reais é o que nós estamos estimando que vai circular no município, né, fora a geração de empregos diretos e indiretos, né. A intenção dos organizadores é repetir a dose para os próximos anos e colocar o espetáculo no calendário nacional. Fundação Lagunense Cultura, né, e Turismo, junto com a Cultura Anitta, a gente vai depois fazer uma avaliação, né, e o resgate nos dá a condição de fazer os próximos, né? Então, todo esse impacto que aconteceu, o que vai gerar de acervo, também tem uma coisa que precisa ser contabilizada, né? O que está acontecendo aqui, por exemplo, as redes sociais, traz alguns indicadores que mostram que é possível a iniciativa privada, tá certo? O poder público, o governo do estado, apostar e aportar um pouco mais de recursos. A Câmara de Garopaba acatou na sessão da última terça-feira, dia 20, uma denúncia e abriu uma comissão de investigação processante contra o prefeito municipal, Júnior de Abreu Bento. O objetivo é investigar possíveis irregularidades na contratação da instalação de um portão na sede do Executivo Municipal. O Legislativo Municipal de Garopaba aceitou a denúncia feita pelo vereador licenciado Rogério Linhares, de possíveis irregularidades no empenho feito pela instalação de um portão na sede da Prefeitura. Segundo a comissão, a obra foi realizada durante a 22ª Quermesse de Garopaba, que ocorreu entre os dias 16 e 19 de junho deste ano. No entanto, a nota do empenho só foi realizada na data de 5 de julho, quase um mês após a realização do serviço. Outro ponto levantado é sobre quem teria realizado esse serviço. De acordo com o texto, a nota foi emitida pela empresa Israel Gonçalves Eireli. Entretanto, o portão teria sido feito pela empresa Ferrugem Glass. Em votação, apenas 3 dos 9 vereadores foram contrários à instauração da comissão de investigação processante. Após a aprovação, foram sorteados 3 vereadores que irão conduzir os trabalhos. Sérgio Gonçalves foi eleito presidente, Jean Ricardo, relator e Felipe de Souza também integra a comissão. Eu recebi a denúncia nesta noite, né? Na verdade eu não estudei toda a matéria, mas a gente vai ser imparcial, né? Vai ser
vai tratar com serenidade, né, o tema. Então a gente vai fiscalizar sobre a construção de um portão feito no muro, né, da prefeitura, onde causou a denúncia do vereador Dedel. É uma empresa, né, que faz manutenção, tem a licitação de manutenção da prefeitura há muito tempo já, então a gente vai fiscalizar e vai investigar, né, para ver se houve algum tipo de erro, né? Bom, o alvo da investigação é o prefeito municipal e setor competente da municipalidade, né, por possíveis irregularidades aí na aquisição de um bem, um portão, que foi colocado na lateral da prefeitura, e a gente quer saber aí, se aprofundar na investigação para saber se a empresa que foi liquidada, que foi paga a nota para a empresa, se foi ela que executou, porque existe uma terceira empresa, a qual não consta no portal Transparência, que alega ter executado aí o portão. Então, o nosso objetivo é investigar, porque existem aqui, de certa forma, materialidade que nos apontam que, no mínimo, ocorreram aí em descumprimento da política administrativa, né? De acordo com o Executivo Municipal, a empresa que emitiu a nota já tem licitação com o município para serviços de manutenção. O certame, realizado no fim do ano passado, prevê, entre os serviços, a instalação de esquadrias de alumínio. Segundo o prefeito municipal, esta contratação foi feita para reformas do Paço Municipal, incluindo um novo refeitório. Com as obras, se viu a necessidade de fazer uma modificação no muro lateral e, segundo o chefe do executivo, a instalação de um portão. Esse portão fez parte de uma reforma e manutenção aqui da área atrás da prefeitura, da área da garagem, onde nós tínhamos uma parte de muro danificado e a gente fez essa manutenção e colocamos um outro portão com a empresa contratada. O valor da nota emitida por Israel foi de pouco mais de R$ 8.600. Nossa equipe entrou em contato com empresas do ramo de esquadrias que nos confirmaram que esse valor está na média de mercado em Garopaba. Para os vereadores que aceitaram a criação desta comissão, eles pretendem investigar o porquê a segunda empresa não foi citada na emissão dessa nota, referente à montagem deste portão. A Ferrugem Glass, ela fez o portão e instalou. No portal Transparência, quem consta como executora do portão, instaladora, é a empresa Israel Gonçalves Eireli. Então a gente quer chegar exatamente quem fez, quem executou, quem de fato foi o executor do portão. Quando você quer realizar um serviço, você empenha o serviço e depois você vai lá, faz a ordem de compra, depois liquida e faz o pagamento. Nesse período desta manutenção desta obra, nós tínhamos vários empenhos com esta empresa, ou seja, tinha contrato, tinha recurso, e o que aconteceu, segundo informações iniciais, é que esse empenho foi realizado posterior à colocação do portão. Feito isso, a gente já fez um processo administrativo, já está apurando os fatos para verificar se realmente teve algum erro administrativo. Quanto à acusação que o serviço teria sido feito sem licitação, o Executivo Municipal justifica que atualmente todos os serviços referentes à manutenção predial são executados pela empresa Israel Gonçalves, vencedora da licitação no fim do ano passado, a mesma que citamos anteriormente. A gente tem uma licitação global desde novembro do ano passado, que é sobre manutenção de prédio público. Ou seja, qualquer coisa pequena de manutenção e reparo, é esta empresa que faz essas obras, essas pequenas obras, esses reparos. E isso também se enquadrou no contrato que ele tem vigente, entende? Então, neste momento, não foi feita uma nova licitação, porque a gente já tem uma empresa para prestar esse serviço. Aí que está. Em certos casos, né, a lei permite que se faça a dispensa de licitação. A gente tem uma modalidade ou outra, então a gente não pode simplesmente executar uma obra pública ou adquirir um bem sem que a gente faça a previsão. No caso, dependendo do vulto, ou seja, o volume em dinheiro que é gasto, a partir de 17.580, se eu não me engano, já é obrigatório tu fazer a licitação. Abaixo disso, tu pode fazer pela dispensa de licitação. Existem outras modalidades, como a inexigibilidade, que é no caso de existir somente uma pessoa que faça aquele serviço, ou tu tem um produto único no mercado, aí tem essa modalidade inexigível. Mas no caso, eu creio que deveria ser feito pelo menos a dispensa da licitação para contratar. Aí se faz o orçamento, contrata a empresa, faz o termo de referência, tudo mais que já está previsto como um rito legal que é obrigatório a se fazer.
No mês passado foi aberta uma comissão que está investigando a compra de águas pela Prefeitura. No entanto, essa nova comissão é diferente. A CPI, a CEI, elas investigam e ao final elas fazem um relatório e recomendam ao Ministério Público, Tribunal de Contas, tomar determinadas ações. E a CIP, né, Comissão de Investigação Processante, ela pode chegar a cassar o mandato de um prefeito, de um vereador. A comissão tem até 90 dias para a conclusão dos trabalhos, após a notificação do denunciado. A comissão processante ela possui prazo máximo de 90 dias, desde a notificação do denunciado, só que esse prazo ele tem que ser completado, senão a denúncia é arquivada. Então, ela tem prazo máximo de 90 dias a partir da notificação, a comissão processante. Então, agora a gente vai pegar, já recebi o processo hoje, a gente vai marcar uma nova data com os 3 da CPI, né, da comissão processante. Né, o relator já vou entregar, que é o Jean Ricardo, né, todo o processo ali também, para o Felipe também, para que eles possam entender do assunto, né, e a gente vai se reunir para dar andamento, né, nos próximos dias. O que a gente recebeu até o momento foi um requerimento aprovado pelos 9 vereadores uma semana antes, na qual esses documentos já estão sendo encaminhados para a Câmara. A Prefeitura ainda não foi notificada pela comissão, estamos no aguardo, né? Pelos prazos regimentais que eles têm, iremos nos defender e tranquilizar também a população que tudo que está sendo feito aqui neste município, sobre minha administração, a gente tem total transparência para repassar os fatos. Questionamos as empresas citadas. A Ferrugem Glass diz ser um desrespeito vincular o nome da empresa em um boato que não tem nada a ver. Não conseguimos resposta de Israel Gonçalves Eireli. Estamos na reta final da campanha eleitoral. Nessa fase, os candidatos disputam voto a voto. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Nessa etapa, os candidatos precisam estar atentos a qualquer mudança do eleitorado. Afinal, nada está definido. Tiago, o que esperar dos próximos dias? Olha, Marcelo, esperar que os candidatos consigam conversar com o eleitorado e que o eleitor entenda a mensagem de cada candidato. Olá para você e para a audiência qualificada aqui da Pix TV. A mais recente pesquisa da Paraná Pesquisas traz o ex-presidente, ex-presidiário e ex-condenado Lula com 40,1% e o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, com 36,4%, uma diferença de 3,7% dentro da margem de erro, portanto, os candidatos estão praticamente empatados. Já a pesquisa IPEC, também divulgada nessa semana, traz Lula com 47% e Bolsonaro com 31%, uma diferença de 16%. Diferença essa estranha até mesmo pelo Partido dos Trabalhadores. Sim, isso mesmo, o próprio PT. Claro que isso não é novidade. Se a vantagem fosse essa que os petistas mais aflorados dizem, não veríamos nesses últimos dias de campanha tamanha campanha de voto útil e a classe artística se movimentando tanto em fazer campanha ao candidato Lula, que quer voltar à cena do crime. Lembrando que essa frase não é minha, essa frase é do Geraldo Alckmin, que é vice de Lula nessa nova chapa. Tem até uma ala do PDT, os mais brizolistas, montando campanha a favor do PT, apesar de Ciro negar. Vejam que a massa de manobra é grande e parece que agora acordaram. Sim, acordaram porque é isso que as ruas dizem, é isso que as ruas mostram. As pesquisas agora, talvez para não mancharem as suas reputações, após a apuração das urnas, parecem estar trazendo os dados mais para a realidade, Marcelo. E, Tiago, sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. A grande mídia trata o discurso do presidente como campanha eleitoral. Alguns veículos chegaram a noticiar que o presidente discursou em um tom de comício. Foi isso que aconteceu? Claro que não, Marcelo. O presidente fez, diga-se de passagem, um excelente discurso. E o lamentável que, como tudo nesse país, já tem gente se mexendo para judicializar. Vocês acreditam? O presidente falou sobre as ações do seu governo durante a pandemia, inclusive sobre o auxílio
emergencial que pagou 293 bilhões de reais a quase 68 milhões de pessoas, lá em 2020. Falou sobre a Segurança Brasil, as reformas e a confiabilidade que garantiu ao país o quarto maior volume de investimentos estrangeiros. Falou também sobre o bom desempenho da Petrobras em seu governo, fazendo um paralelo entre 2003 e 2015, quando o PT governou, época que foram desviados mais de 160 bilhões de dólares, dados que culminou na condenação de Lula em 3 instâncias. E delatores devolveram 1 bilhão e mais 1 bilhão de dólares foram devolvidos à Bolsa Norte-Americana. São mais de 600 bilhões de reais, para vocês terem uma ideia. A queda da extrema pobreza em 2022, ele também falou, conforme previu o IPEA, a queda do desemprego com a menor taxa em 7 anos, o crescimento do Brasil maior que os países membros do G7, que é aquela nata da elite mundial. Portanto, o presidente falou ainda sobre a necessidade de uma reforma na própria ONU, sobre países líderes de economia de baixo carbono que passaram a usar fontes sujas de energia, um grave retrocesso ao meio ambiente. E falou também sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pedindo aos líderes uma negociação que deve vir pelo diálogo e não pela guerra. Bom, esses assuntos não podem ser apresentados ao mundo. Eu não vejo por que esse ou qualquer outro presidente que vier a governar esse país ter de participar da conferência, se ele não pode ir lá falar isso, falar o que ele usou, o que aconteceu no seu governo. Será que essa narrativa está sendo aplicada agora porque Bolsonaro expôs a verdade ao mundo? Afinal, boa parte dessas informações certamente não estão na imprensa internacional. Fica aí a reflexão para a nossa audiência. E lembrando que sobre as eleições a gente tem um programa especial toda terça-feira às 8 horas da noite. Programa inédito com reprise às 9h40 e durante a semana seguinte na nossa programação. Eu, o Marcelo Câmara e o nosso jornalista Vinícius Pacheco fizemos uma análise das principais informações do cenário nacional, também do cenário regional, falando um pouquinho sobre as pesquisas, as análises em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Por hoje é só, Marcelo, eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Curta, comente, compartilhe. Acompanhe também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais e no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br. E encerramos com imagens do nosso cinegrafista Guto Lavini. Mãe e filhote de baleia franca avistados na praia central de Garopaba, nesta quinta-feira. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.